Agora, ontem, o que aconteceu, uma discussão entre o técnico Cuca e o Paulo Pelaipe. São vários conhecidos, não é? Em outras situações já estiveram juntos, discutiram, trocaram palavras ásperas. E também chega uma notícia de que o Cuca teria colocado o cargo à disposição. Isso não está confirmado, ninguém ainda diz que sim, mas que no calor da história toda, do 2-0, de um resultado tão ruim, o Cuca teria colocado o cargo à disposição. E aí, gente? É duro, né? Depois de um clássico, você perder em casa, com certeza tem essas cenas, né? De desabafar, de discutir, entendeu? E que desabafo, hein? Desabafo bastante, e isso acaba acontecendo depois de um clássico. Mas conhecendo tanto o Cuca como o Paulo Pelaipe é um cara extraordinário, um cara sério, correto, entendeu? Que eu tenho um maior respeito e gosto muito dele. E o Cuca também é um treinador que veste a camisa, que perdeu dentro de casa, ainda mais da forma como perdeu. Isso acontece e eu acredito que depois eles vão conversar e vão se resolverem. Oscilar não tem problema. O Cruzeiro em casa, no Mineirão, perdeu para o Ceará e para o Santos. Só que quando você tem um momento que é a hora da verdade, que é a definição de uma Copa do Brasil, o Cruzeiro na Sul-Americana falou, não é, vai nos atrapalhar, a gente quer vaga na Libertadores minimamente no Brasileirão, e tinha a Copa do Brasil, e é um time forte. E pelo que ele vem evoluindo coletivamente, não dá para esquecer do Cruzeiro, por mais que outros times grandes ainda estejam na competição. É uma equipe que tem tudo, na minha opinião, até para ganhar esse título, Ronaldo. Não dá para esquecer do Cruzeiro, mas tem o seguinte, Renata, sofreram também aí com a sua adaptação, com o seu treinador, com algumas peças que foram mudadas assim em cima da hora. E quando o Cruzeiro foi eliminado das outras competições, teve a pressão interna e a pressão dos torcedores também. Então agora nada mais justo que a entrega total numa competição forte, que eles estão vindo forte aí para essa competição para fazer a diferença. Mas sofreram também a adaptação, né? Porque quando teve a eliminação... Teve aquela do presidente com o Dudu, aquela discussão, para quem manda aqui é o treinador. Então aí mostrou, né? Teve que alinhar a equipe e foi na dor. Não foi no amor, não. Foi na dor também. Fato é que o time do Cruzeiro, que já foi eliminado lá na Sul-Americana, até largou a competição, vem crescendo de rendimento coletivamente. E ontem o Cruzeiro esperou a hora certa para abrir o placar, para ampliar o placar, para se impor no jogo, porque tem qualidade técnica, porque hoje está muito bem entrosado. E a gente vê que as jogadas funcionam e quando chega a bola no Caio Jorge, especialmente, normalmente é gol. O Cicinho é uma equipe hoje que é protagonista e o Galo, ele tem momentos como quando eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, mas perder em casa é sempre um banho de água fria. É um banho de água fria e, assim, poderia até ter sido mais se o Cruzeiro... Não vou falar que levasse a sério, porque o Cruzeiro, na verdade, jogou para o gasto. Nós vemos um Cruzeiro que vence no conjunto, né, o esquema tático, os jogadores ali, o meio de campo do Cruzeiro é muito forte, e quando a bola chega no ataque, chega ali com muita qualidade, enquanto o Atlético Mineiro depende de individualidades, ou uma bola parada, saída do pé do Scarpa, ou senão o Hulk tentando jogadas individuais. Então a gente vê isso no Atlético Mineiro, enquanto o Cruzeiro é um elenco ali, um grupo muito fechado que joga por música, né? O Cruzeiro está jogando um futebol muito bonito. Quando colocou a bola no chão, a saída dos zagueiros de surpresa surpreendeu também o Atlético Mineiro. Então uma equipe muito bem treinada. Não que o Atlético não seja uma equipe treinada. A questão é que os jogadores do Cruzeiro entendem mais a linguagem do seu treinador, que... Deitou. O Cruzeiro na verdade, o Cruzeiro tem duas casas lá em Belo Horizonte. E o torcedor até achando que Na verdade é essa, você tem que falar isso aí, Cicinho. Não, eu vou falar, não falo tem o Mineirão e tem o MRV Arena, é isso aí, MRV Arena. Não, realmente o Cruzeiro jogou muita bola, enquanto o Atlético Mineiro fez um jogo horroroso, um jogo para ser esquecido. Mas tem um jogo da volta, encaminhou muito bem, né, essa classificação do Cruzeiro. Mas o Atlético Mineiro, como o maior de Minas, com certeza vai ser outro jogo lá no Mineirão. Eu não estou entendendo, o maior de Minas é o Cruzeiro. Não, um jogo não faz se apequenar. Jogo, é só se você pegar a história, irmão. Um jogo você não muda a história. A história, um jogo você não muda a história. Então tem que respeitar. Você dá um pitaquinho naquilo que o objetivo. Mas mudar a história, não vai mudar isso. Olha os títulos, quantos títulos o Cruzeiro tem e o Atlético tem, com todo respeito ao Atlético, o Cruzeiro com certeza é maior. E ontem,
Ontem o Cruzeiro mostrou que ele é organizado dentro de campo. Dentro de campo grandeza e fora de campo. O Cruzeiro é organizado sim. tanto dentro e fora de campo. Então isso mostrou, refletiu dentro do campo. Olha, vou ter que chamar o Ronaldo, que é neutro, mais ou menos nessa história, não é porque ele tem uma identidade com o lado azul mineiro, já jogou lá, inclusive. Mas tem um detalhe, Rona, é clássico, é tudo diferente. E eu acho que num clássico, quando você faz 2-0 na casa do adversário, você coloca uma super responsabilidade pro jogo de volta. O Galo vai desnorteado. Desnorteado e praticamente sem rumo. Porque, vou falar pra você, Cicinho, você tá aí batendo, soprando contra o vento, a farofa tá vindo tudo em cima de você. Sabe por quê? Porque a festa quem faz lá na casa do Galo, o Cruzeiro tem feito. A história está dizendo isso. E aqui em São Paulo acontece a mesma coisa. Já foi lançado o Allianz Parque São Jorge. Vem. Nós estamos falando de Cruzeiro e Atlético, irmão. Quando você pega um adversário assim, desse tamanho, Edu, você tem que passar o trator. E o Galo sentiu isso. E a Renata falou do Hulk. Realmente o Hulk ontem não estava bem, não tem condição. Muito apagado no jogo. Muito apagado. Quando ele é bem marcado, quando ele não tem a liberdade costumeira, porque o Hulk é o jogador que, se ele tiver um espaço, ele chuta de longe, de média distância. Na área ele sabe também resolver as coisas, só que ele não teve chances. E esse é um mérito do Cruzeiro no jogo também. E acho até que foi pênalti no Dudu logo no começo. Acho que foi pênalti naquele lance que trança a perna. Eu acho que foi. Mas mesmo assim não tira a força da marcação desse time do... Mas um Atlético ontem em campo, Renato, eu assisti esse jogo aí, acompanhei assim para ver essa questão tática. O Atlético não foi o Atlético que nós estamos acostumados a ver. Um Atlético, você pega o Renier, entrou na partida, até agora eu não sei do que ele entrou. Se ele entrou de atacante, de meio de campo, tomando cartão, perdendo muita bola, nervoso durante a partida. Então, assim, o Rony também não entrou bem. As substituições não fizeram efeito, porque os jogadores, o próprio menino que saiu do São Paulo, o Igor Gomes, quando ele entra, ele dá uma outra cara pro Atlético Mineiro, ele chega com objetividade, e nesse jogo não apareceu. Então, assim, um Atlético irreconhecível, uma partida para se esquecer. Mas vem cá, você acha que de repente não é uma coisa que o cansaço, Renata? Porque o Atlético está em 3 competições. Com certeza. E o elenco do Atlético só que não é... o Galo foi poupado pelo Cuca diante do São Paulo. Então... O Hulk não jogou contra o São Paulo. Então, reclamar do cansaço, ok, mas ele também pensou no aspecto físico no jogo do Brasileiro. E o Galo não tá numa situação nem um pouco positiva. O Galo tá com o Inter, que tá péssimo, não é? No Campeonato Brasileiro. O Dudu não fez falta. Não. Tô ansiosa pra esse jogo de volta entre Cruzeiro e Galo. Em 5 confrontos aqui na Arena MRV, o Cruzeiro venceu o Atlético 3 vezes, empatou uma vez e perdeu apenas uma vez para o arquirrival. Olha o título, Na Sua Casa Mando Eu. Quem fez isso foi o Anjo Azul? Esse aí, olha. Que título maldoso. Retrospecto dos clássicos mineiros na Arena MRV. 5 jogos, 1 vitória do Galo, 1 empate, 3 vitórias do Cruzeiro. 5 gols do Atlético e 7 do Cruzeiro. E ontem 2-0 para o Cruzeiro, abrindo uma bela vantagem, vai decidir no Mineirão. Mas isso tudo começou com a bandeira rasgada. Mas aí que eu ia trazer pra vocês. Até porque depois tem a trombada, né? Você vê como foram coisas que movimentaram mesmo. O pessoal estava lembrando ontem, além dessa vantagem azul no confronto nos jogos na Arena MRV, o torcedor do Atlético ainda lamentou muito, se frustrou com a final da Copa do Brasil, que o Flamengo é campeão lá dentro. Que é o desempenho do Cruzeiro contra o Atlético na Arena, né? Esse grande orgulho do torcedor atleticano. Os 2 primeiros confrontos já são derrotas, né? Depois do empate. Exatamente. Não, eu tenho até aquela fala do Lucas Silva, né? Inaugurando o estádio pelo maior de Minas, né? A primeira vitória lá na Arena do Galo, do Cruzeiro, realmente é impactante, né? Uma hegemonia muito forte. Igual o Flamengo, né? O Flamengo tem 3 vitórias em 4 jogos, o Cruzeiro tem 3 vitórias em 5 na Arena. Impressionante, né? Irresistível, né? Raposa e galinheiro. Foi lá, saiu com 2 ovos. É isso, levando uma bela vantagem para sua casa. Eu não sei como é que chama a casa de raposa, mas enfim.
Lá em Minas chama Mineirão, né? Dá pra cravar Cruzeiro e Corinthians? Já numa possível semifinal? Não. Eu cravo, eu acho que vai dar que eu não vou ficar com... Não São Paulo venceu de 1-0 ainda, né? Tô junto com o Johnny Sensitivo. Até porque ele é sensitivo e eu acredito Então, na sensibilidade dele. peraí. Então, olha pra câmera e fala, já que vocês estão tão ousados. É, gente, aqui, ó. Porque quando eu falo, eu assumo. Olho pra câmera e falo. Não, vamos falar. Aqui, Senhores, eu quero ver agora. Vai. A semifinal, do lado esquerdo da chave, sabe? Quando você vê o chaveamento da Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians na semi. Tá Peraí. Apoiado. Peraí. Pronto. Não vai ter jogo de volta? Vai, o Corinthians... Vão jogar Corinthians e Atlético vai Paranaense? vencer o Furacão na Neoquímica Arena. Vai jogar Cruzeiro e o Cruzeiro Atlético? vai vencer o Galo no Mineirão. Você quer falar alguma coisa? Não, eu concordo... Olhe com o que pra disse. câmera, por favor. Eu concordo com o Johnny Sensitivo. Fale mais. Concorda o quê? O que vai acontecer? Que Cruzeiro e Corinthians vão se classificar para a São Paulo semifinal. venceu de 1-0, E vão se enfrentar na né, semifinal. Vamos tentar passar essa vitória do Cruzeiro 2-0 e só não foi maior porque o Cruzeiro simplesmente segurou a onda nos 2-0. Ô HG, bom dia pra você, Thiago Fernandes, Elton e todos que nos acompanham aqui no Band News na área. Segundo tempo, o jogo, ele me entregou aquilo que eu esperava aqui falando com os amigos ontem ainda, né? Acho que foram 20 minutos de um Atlético com uma postura diferente daquela postura que a gente viu o Atlético no Mineirão, no clássico do Campeonato Brasileiro. O Cuca mudando a estratégia, colocando o Scarpa um pouco mais por dentro para jogar mais à esquerda, colocando o Dudu para jogar pelo lado direito. E o que a gente viu também foi o Cruzeiro, né? Vi até muita gente falando que entende que o Cruzeiro foi para a arena para meio que se defender. Eu não vi esse tipo de jogo, pelo menos, né? Acho que o Cruzeiro foi fiel também. O Atlético veio de uma maneira diferente e o Cruzeiro foi fiel àquilo que ele tem se proposto, né? O primeiro tempo, eu acho que o Atlético foi melhor, conseguiu finalizar dentro da área do Cruzeiro por três, uma com Arana, uma com o Hulk, numa boa jogada escorada de cabeça pelo Dudu. O Hulk não consegue finalizar bem, e mais uma com o Alexander. O Cruzeiro conseguiu 2 tomadas de bolas importantes na sua característica, né? O que para mim é um argumento que quebra quem defende que o Cruzeiro foi à arena para se defender, para jogar um pouco mais recuado. Uma bola do Caio Jorge, que é um chute que o Everson defende tranquilamente, e uma roubada de bola do Romero, onde naquele momento existiam 5 jogadores do Cruzeiro no campo do Atlético, e a gente não sabe se a falta seria marcada ou não, mas foi um lance que depois termina com o Wanderson batendo de fora da área. No segundo tempo, o Jardim, ele até fala na coletiva, com certeza a gente deve ouvir algum trecho, ele corrige, né? O lado esquerdo do Atlético estava muito forte no primeiro tempo, com o Alexander, o Scarpa aparecendo muito por ali, o Coelho, o Arana, estava causando muitas dificuldades para William e Christian se sentindo sobrecarregados. No segundo tempo, o Cruzeiro melhora, mas é claro, né? O golaço, eu acho que é um gol realmente histórico pro Fabrício Bruno, pelo contexto, né? E assim, discordo completamente. Nota 10 pro Fabrício, pra Como atuação. não dá nota 10 para um zagueiro que conseguiu zagueiro defender, Brasil, né, Valor? fazer com que a sua equipe não sofresse gols, fez gol e ainda deu uma assistência. E assim, quando o Cuca fala que foi uma bola despretensiosa, assim, despretensioso, é algo que não tem a pretensão ou desejo de obter algo, né? Que não tem ambição, aspiração. Se você achar que um zagueiro sai lá de trás, carregando a bola, olha pro gol, chuta e falar que é uma bola despretensiosa, eu acho que é faltar com respeito até à capacidade desse zagueiro. Se ele faz, você pode falar que é atípico. O atípico que ele usa, eu considero. Não sei se a gente vai ver daqui até o final da carreira do Fabrício Bruno, ele fazer mais 1 ou 2 gols, mais um gol assim, mas é só para desqualificar o ato despretensioso que o Cuca diz. Despretensioso é quando você não tem a pretensão de, e ele tem a pretensão de. Quando vai avançando, o Alexander não consegue diminuir e ele faz um golaço. E aí aos 19 minutos eu acho que vem a pedra fundamental do jogo pro Cruzeiro. O Caio Jorge faz o gol em mais uma falha do sistema atleticano pela bola aérea. Já foi com o Lianco e Alonso, igualzinho já contra o foi com o Grêmio. Ivan Roman, já foi, né, que o Ivan Roman foi em um determinado momento o cara da estatura. Ontem era Vitor Hugo e Alonso. E aí?
Aí a questão é de quem, né? Aí a questão é que o Cuca coloca que é algo meio instintivo, quando alguém esbarra no primeiro poste, ela sobra dentro da área, né? Não é instintivo, né? É algo treinado. E aí, para mim, de vez, o jogo acaba e acho que o 2-0 até fica de bom tamanho para o Atlético. O Cruzeiro controla as ações de uma forma que o Atlético não assusta mais. Lembrando, né? Uma vitória gigante do Cruzeiro em um dia muito doído para o atleticano, que ele comemorava 2 anos da primeira partida na Arena MRV. Se tem lógica no futebol, às vezes a gente fica questionando, o futebol não tem lógica, mas ontem deu a lógica. Ontem venceu o time que jogou melhor, o time que vem numa temporada melhor, né, mais recente agora, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem desempenhando muito bem e isso reflete diretamente na partida. Acompanhei o jogo bem de perto, né, ao lado do banco do Atlético. Eu trabalhei ontem na partida, na transmissão, e o que eu pude ver foi um abatimento absurdo do Atlético. Um abatimento que poucas vezes eu vi no futebol. E isso reflete muito o momento do Atlético. Porque em diferentes clássicos, já trabalhei em clássicos de jogos iguais ou desiguais, tanto para um lado quanto para o outro, e eu não vi um tamanho abatimento como eu vi ontem. Então foi assustador isso que eu acompanhei. A entrevista do Cuca também, ela é de um extremo abatimento. Hoje o Cuca passou por uma cirurgia no ombro direito, né? Tem muita informação saindo aí a respeito da questão se ele permanece ou não no cargo, mas isso só deve ser definido aí nas próximas horas ou até quem sabe amanhã, mas a gente vai estar acompanhando de perto. Mas o jogo mostrou toda a superioridade da equipe do Cruzeiro, né? O Cruzeiro controlou a partida quando precisou controlar. E uma outra coisa que a gente fala bastante e muita gente não leva em consideração, e que prova disso é o que eu acabei de falar, do semblante dos jogadores do Atlético em campo e no banco de reservas e do próprio treinador, é o mental. E o mental hoje do Atlético é de uma ameba. Quando o Atlético sofre o gol, quando a bola do Fabrício Bruno entra no gol, você vê o desconsolo e como ficou desconcertada o time atleticano. E depois, quando solta a bola, você vê a troca de posições, assim, tentando fazer algo que não conseguia mais suprir os pontos dentro de campo, onde que estava assim, a gente estava com uma marcação até certa, porque o primeiro tempo foi legal, o primeiro tempo foi de embate das duas equipes e os dois times conseguindo reter, né, as principais funções de cada um. É claro que o Atlético errou 2 bolas. O Atlético foi melhor para mim no primeiro tempo. O Atlético foi melhor. Não, sim, mas se fosse uma luta por pontos, competiu um pouco mais. Isso. E teve 2 lances que um vacilo de saída de bola do Alexander e uma outra do Arana, que quase proporcionou gols à equipe do Cruzeiro, mas o Atlético realmente competiu no primeiro tempo. Mas o que eu falo da destruição de tudo que tinha sido montado a partir do gol é algo assustador. Porque normalmente a gente vê, principalmente em clássico, onde 2 equipes grandes preparadas para isso, tomou o gol, beleza, gente, respira, vamos lá, vamos continuar como estava. Aconteceu principalmente da forma que aconteceu o gol, porque foi mérito total do Fabrício Bruno, mérito total do Fabrício Bruno. Ele fez a jogada, ele arranca, o Alexander perde o compasso do acompanhar e o Fabrício Bruno acerta um chutaço, um golaço. Então, quando acontece esse tipo de gol, é mérito total de um atleta. Coloca a bola debaixo do braço e vamos lá, vamos tentar acertar as coisas. Não! O Atlético toma o gol, o Cruzeiro engoliu. O Atlético, ele ficou vamos lá, tomou o gol aos 4, pelo menos até os 15 minutos, o Atlético não passou do meio campo. O Atlético não passava do meio campo. O treinador Cuca e o diretor executivo do Cruzeiro, Paulo Pelaipe, tiveram uma discussão após a vitória do Cruzeiro por 2-0 contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A altercação aconteceu durante a comemoração da equipe cruzeirense ao deixar o campo. A desavença entre os dois se deu enquanto caminhavam do gramado em direção aos vestiários da Arena MRV. Apesar de estarem separados por um corrimão, Cuca e Paulo Pelaipe trocaram acusações, apontando-se mutuamente por alguns instantes. O dirigente do Cruzeiro foi levado para longe da situação, mas é possível ver que Cuca continuou a se manifestar e a apontar. O comandante do Atlético Mineiro comentou sobre o ocorrido na coletiva. O pessoal estava celebrando gritando Cruzeiro. Eu disse para tomarem cuidado, pois isso poderia causar problemas. Mas não houve nada demais. Paulo Pelaipe ainda não se manifestou publicamente sobre o incidente.
Antes da partida, ele havia gerado controvérsia ao criticar a escolha do árbitro Ramon Abati Abel para o jogo na Arena MRV, o que foi contestado pela diretoria do Atlético Mineiro. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!